Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade ao nosso módulo que fala sobre triângulo qualquer, né? No vídeo anterior nós conversamos um pouquinho sobre lei dos cossenos. Nesse momento nós vamos conversar sobre a segunda lei importante para esse triângulo não retângulo, conhecida como lei dos senos. Então só retomando com vocês, nunca se esqueçam, lei dos cossenos e lei dos senos são técnicas que favorecem demais o nosso trabalho em triângulos não retângulos, triângulos que não possuem um ângulo de 90 graus. Ô, meu querido professor, como que eu vou trabalhar com a lei dos senos? Em que situação do vestibular, do meu concurso, eu posso entrar com a lei dos senos? Veja, a ideia da lei dos senos é para você relacionar dois lados e dois ângulos de um triângulo não retângulo, ou quando eu quero relacionar um lado, um ângulo e o raio de uma circunferência que está circunscrita ao triângulo. Circunferência circunscrita é essa aqui, ó, que vai por fora tocando os três vértices do seu triângulo. Então nós podemos falar o seguinte: a circunferência está circunscrita ou o triângulo está inscrito. Quem está por dentro está inscrito, quem está por fora está circunscrito. Então veja, nós criamos uma situação muito tranquila. Eu pego um triângulo qualquer, de lados Azinho, Bzinho e Czinho, vértices Azão, Bzão e Czão, e aqui dentro o raio da circunferência, lembrando que o raio é a distância do centro até a fronteira, né, até a própria circunferência. O que a lei dos senos fala para nós? A lei dos senos fala o seguinte: a razão, a divisão entre um lado e o seno do seu ângulo oposto é constante. Vou repetir, a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto é constante. Então, se eu tomar o lado A sobre seno de A. Se é constante, isso é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. E quanto vale essa constante, professor? Vale sempre o dobro do raio, chamado de diâmetro. Então, a lei dos senos garante que lado está para seno de um ângulo, assim como lado está para seno do ângulo oposto, assim como lado está para seno do ângulo oposto, e tudo isso sempre valerá o dobro do raio, conhecido como diâmetro. Fique esperto porque eu tenho uma, duas, três igualdades, mas eu não utilizo as três igualdades ao mesmo tempo. Ou nós vamos trabalhar com dois lados e dois ângulos, ou lado, ângulo e raio. Isso é importante você, aluno, entender. Ou nós vamos trabalhar com dois lados e dois ângulos, ou lado, ângulo e raio. Essa é a lei dos senos. Lei que relaciona dois lados e dois ângulos de um triângulo qualquer, ou um lado, um ângulo e o raio. Em seguida, veremos um exemplo para melhorar o entendimento da lei dos senos. Então, pessoal, desse lado da lousa aqui, nós vamos ver um exemplo completinho de lei dos senos. Quando eu falo completinho, é porque eu vou utilizar as duas ideias da regra que foi passada teoricamente para você. Acompanhe aqui comigo o desenho que eu fiz. Peguei uma circunferência e um triângulo inscrito a ela. Percebam, note o seguinte: o meu desenho do exemplo, ele é um pouquinho diferente do desenho da teoria. Mas ele tem a mesma propriedade. O triângulo, ó, os três vértices do meu triângulo estão sobre a circunferência. Isso garante que o triângulo é inscrito. E isso garante que eu posso utilizar a lei dos senos. Primeira pergunta. Eu quero encontrar o quê? Um dos lados, o lado x, e o raio da circunferência. Mas para que eu possa utilizar a lei dos senos, eu preciso garantir que esse triângulo não é um triângulo retângulo. E como que eu faço isso? Como que eu garanto que esse triângulo não tem um ângulo de 90 graus? É bem simples. Basta você pensar na soma dos ângulos internos. Todo triângulo, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Se eu tenho 30 com 45, eu já tenho 75. Para chegar a 180 graus, este outro ângulo aqui em cima tem que ser um ângulo obtuso de 105 graus, o que garante que o nosso triângulo não é retângulo. A partir de agora está liberada a ideia de lei dos senos. Então vamos primeiro pensar o seguinte: como eu calculo o lado x? Para o lado x, oposto a ele, eu tenho 45 graus. Um lado 10, oposto a ele, eu tenho 30 graus. Então nós vamos utilizar essa parte aqui, ó, dois lados e dois ângulos, aonde lado está para seno, assim como lado está para seno. Só isso, monte essa expressão. X está para seno de 45, assim como 10 está para seno de 30. X está para seno de 45, assim como 10 está para seno de 30.
Uma dica muito importante. Não substitua seno de 45 e seno de 30 neste formato por seus valores. Você vai ficar com uma expressão chata, cheia de contas com frações. Não vale a pena. Inicialmente multiplique em cruz. Você terá x vezes seno de 30, x vezes seno de 30 é igual a 10 vezes seno de 45. Tranquilo? Substitua agora, ó, seno de 30 por meio, seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. Perceba que você tem 2 no denominador dos dois lados. Cancela, você já encontra que x vale 10 raiz de 2. Então essa primeira parte nós trabalhamos exatamente com dois lados e dois ângulos. No segundo momento, veja que bonitinho, quero calcular o raio. Então o que eu vou utilizar? Volte aqui para a lousa inicial. Um lado, um ângulo e o raio. Essa parte da regrinha. Lado está para seno, isso é igual ao dobro do raio. Tomei o lado 10, ângulo 30, porque seno de 30 é um valor melhor que seno de 45, mais fácil de trabalhar, e apliquei. 10 está para seno de 30, e essa divisão tem que ser o dobro do raio, conhecido também como diâmetro da circunferência. Mais uma vez, ó, perceba que o professor não substitui no formato fração. Ele passa o seno de 30 para lá multiplicando. 10 é igual ao dobro do raio que multiplica seno de 30. Substitui o seno de 30 por meio, cancele o 2 com o 2 e automaticamente o seu raio já será igualado a 10. Uma coisa bastante interessante, né? Perceba que o raio deu 10 e esse lado também vale 10. Eles são numericamente iguais, mas não é o mesmo elemento. Um é lado, outro é raio. Então tome cuidado com essas coisinhas, com esses detalhes. Acho que esse exemplo completaço, bonito, mostra legal a funcionalidade da lei dos senos. Com esse vídeo nós encerramos o nosso módulo triângulo qualquer, triângulo não retângulo. Muito obrigado pela sua atenção, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.